Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Bardo tá trazendo mais uma indicação de HQ para vocês, uma HQ bem sensível, delicada. Nós estamos falando de A Adoção de Zidru e Monan. Então, gente, A Adoção é um quadrinho francês que foi roteirizado pelo Zidru, que vocês devem conhecer pelo Verões Felizes. Essa é uma obra bem famosa, que inclusive saiu aqui no Brasil também. E a arte foi feita pelo Monan, que eu não conhecia a arte dele até então. É belíssimamente ilustrado esse quadrinho, a arte dele é sensacional, muito linda, casou bastante com a sensibilidade que o Zidru coloca no texto. Gostei muito das cores. Nessa primeira parte a gente vai fazer sem spoilers, tá? Então a gente vai dar, como eu disse, uma breve introdução, falar um pouco do que cada um achou, sem estragar nada da trama, entendeu? Só dando um contexto geral. E aí depois vocês vão ver aqui na minutagem a parte que começa com spoilers, a gente vai avisar aqui também no vídeo. E aí a gente começa a detalhar com mais livremente sobre todos os pontos específicos da história que mexem mais com a gente e tal. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha pra gente saber que você gostou desse vídeo e pro YouTube saber que o conteúdo é legal e divulgar pra mais pessoas, porque ajuda muito a gente, muito like, ajuda demais. Ativa o sininho de notificações, porque a gente tá realmente tentando voltar a postar com mais frequência, então você vai ser avisado quando a gente soltar vídeos novos e compartilha com alguém que você acha que vai se interessar por essa HQ. Então, gente, começando a parte sem spoiler. Como a gente falou, o nome da HQ é A Adoção, então a história é autoexplicativa, né? A gente vai acompanhar a adoção da Kinaya e a gente vai começar entendendo como que é essa família em que ela vai chegar. A gente começa com o Gabriel, acompanhando principalmente, não é pelo ponto de vista dele, mas ele é o personagem que a gente mais acompanha. Ele é idoso, já tem uns 74, né? 75 anos. Isso, por aí, mais ou alguma coisa assim. E quem vai adotar a Kinaya, na verdade, é o filho dele, que já tem uns 50 anos, ainda não teve filhos, porque ele e a esposa vem tentando há algum tempo, não conseguiam, então partiram para adoção. Só que ele acha que não era mais para adotar, ele acha que eles já passaram da idade, assim, se era para adotar, era para ter adotado antes. Ele não tem nenhum problema com a adoção em si. Ele acha só que o filho dele tá meio velho para ser pai agora. Então você vê que ele é um velhinho meio carrancudo, né? Isso, tu vê que assim, tu vê que também é da cultura francesa, né? Você daqui me falou isso, né? Que os pais franceses não são tão carinhosos, entre aspas, como o povo brasileiro, Eu vi um vídeo do Paul Cabanes, ele é um comediante aqui que tem no YouTube, provavelmente vocês já conhecem, e ele falou um pouco sobre isso, ele comentou que ele vê muita diferença nessa parte da criação dos pais franceses e dos pais brasileiros. Não que seja uma criação ruim, não é isso, mas ele acha a nossa criação mais calorosa do que a dos franceses, é um pouco mais... Eu entendi muito que é um distanciamento um pouco mais, tipo, de autoridade, pai e mãe para criança. No Brasil a gente já é mais caloroso, a gente sabe que tem algumas famílias que às vezes não parece, tem muita diferenciação, parece que pai e mãe é irmão do filho e tudo mais. Então tem essa diferença, e a HQ também mostra um pouco isso. Porque a HQ vai falar sobre paternidade, sobre muito laços familiares. Então vai mostrar essa família francesa, como ela disse, um senhor de idade já de 75 anos, mais ou menos, que mostra que ele não foi tão afetuoso com os próprios filhos dele, entendeu? Trabalhava muito e tal, por várias N questões da vida. Uhum. E por conta disso, ele acabou não dando muita atenção e ele... tu vê que ele tem uma certa resistência a lidar com crianças. Ele não tava muito afim de ser avô e começar o processo todo de novo. Exatamente. Entende? Acho que na idade que o filho tava, ele já achou que eles tinham desistido e iam seguir a vida. Então uma criança tá trazendo um impacto... Porque é aquilo, né? A criança não muda só a vida dos pais, ela muda a família, ela muda um pouco a vida das pessoas em volta, principalmente se são pessoas muito presentes. E eles eram presentes na vida dos filhos, mesmo ele tendo essa questão de que ele achava que ele não foi um pai tão bom pro filho dele. Então a HQ fala muito disso. Acho que tem uma frase aqui que diz isso. Tipo assim, ele tá aprendendo a ser avô quando ele não sabe nem muito bem direito se ele foi um bom pai. Então, um belo dia, né, o filho dele junto com a esposa voltam de uma viagem no Peru. Eles trazem consigo uma criança de lá, porque aconteceu uma tragédia na cidade de Arequipa, né? Foi um desastre natural, não foi nada terrorismo, nada disso não. Isso, e acabou morrendo muitas pessoas, milhares de pessoas morreram. Aí muitas crianças ficaram órfãos, e eles entraram nesse processo de adoção e voltaram de lá com uma menina adotada, que é a Kinaya. Isso. Ela tem até um nome diferente, nome indígena, né? Isso. Aí eles trazem ela pra Paris, pra agora, tipo, viver uma nova vida com eles. E aí vai se desenrolar toda a história em torno disso, né? Com o Gabriel, que é o avô, não querendo muito saber da criança, tipo, aquele cara meio turrão, já de outra geração, né? Mais velho e tal. E os filhos, tipo, meio que também empurrando ali a criança pra tentar... criar esse laço entre eles. Porque acho que também ele sabe que o pai dele é assim. Então, assim, devagar...
dá pra conquistar o velho, mas você tem que ser devagar, porque ele não tá... como eu falei, não é nem que ele tem alguma resistência à criança em si, é porque é uma mudança grande na vida, ele já tem 70 e tantos anos, ele não queria uma mudança na vida dele, pra ser sincero, e assim, é uma mudança impactante, uma criança muda muita coisa, e não era uma coisa que ele tava querendo naquele momento, mas a esposa dele, o filho e a esposa do filho vão levando ele aos pouquinhos, deixando ele em contato com a criança. Tem momentos em que ele precisa ficar sozinho com ela, porque assim, a esposa dele falou que ia tomar conta, só que ela tem um outro compromisso. Só que os pais precisavam que alguém tomasse conta porque eles iam, sei lá, trabalhar, alguma coisa assim. E aí você vai vendo ele começando a criar laços com ela, mesmo ele sem querer. Porque é aquilo, né? Criança te conquista de alguma forma. Você vê também como que isso muda a vida dos pais, eles também começam a ficar mais cansados, tem coisa pra fazer. Aquela dinâmica toda que muda quando entra uma criança na família. Eu acho legal porque você vai vendo que ele é um velho turrão, chato, tá? Só que a criança vai conquistando ele aos pouquinhos. Ele é do tipo que reclama, mas faz o que ela quer. Aí a esposa fala que tem que, sei lá, comprar alguma coisa pra criança. Ele vai, puto, mas vai. E compra, e faz questão de comprar certo. Tem uma cena bem bonitinha, assim, inclusive, sobre isso no quadrinho também, bem legal. E aí mostra que quebra a rotina dele, que ele já é um cara que já tá aposentado. E ele tem dois amigos, né, que eles se chamam de GGs, né, porque os três começam com a letra G. Verdade. E cada um foi... São amigos de longa data. São amigos de longa data, isso. Todo mundo velhinho, todo mundo só querendo curtir a aposentadoria, entendeu? Exatamente. E aí essa criança muda a rotina completamente dele também. Os amigos dele são mais receptivos à criança até do que ele, porque eu acho que ele já tem netos e tudo mais. Então você vê que eles são mais receptivos. Tanto que, mesmo dentro do que a gente falou da cultura francesa, assim, não ser tão calorosa quanto a nossa, mesmo pra eles ele é um velho mais turrão. Tem uma hora que, logo no começo, que quando o pessoal fala, você tá com uma netinha e tal, me mostra uma foto. Ele não tem uma foto na carteira. Não tem uma foto da criança pra mostrar. Entende? O pessoal, nossa, você não tem uma foto da sua neta? Tudo bem, ela acabou de chegar, mas, gente, até se você adotar um pet, no dia que ele chegar na tua casa, você tira uma foto. A primeira coisa que você faz é tirar uma foto, entende? Ele não se preocupou em fazer isso. Você vê como é que ele tá com uma barreira, entende? Ele queria que a criança ficasse mais com os pais e ele seguisse a vida dele. Exatamente. E aí a HQ obviamente, vai se tratar, como eu falei, de laços familiares, de paternidade tardia, no caso também, né, do filho dele, com 50 anos adotando uma criança agora. Mas realizando um sonho. Vê que eles estão muito felizes com essa conquista deles, porque assim, a gente nunca fez parte de um processo de adoção, mas o que a gente já viu, você vê que é um processo longo, é um processo demorado, então quando você consegue finalmente, a pessoa está realmente realizando um sonho, então você sente muito isso do filho e da esposa do filho dele. Exatamente. O roteiro do Zidru habilmente vai mostrando essa dinâmica, sem ser uma coisa chata, tipo assim, é muito interessante. Sim. Você vai vendo os diálogos, muito naturais, os diálogos são muito naturais, sensíveis. Eu te falei, ele é um velho turrão que você começa a gostar dele. Porque como eu falei, ele reclama, mas ele faz. Você fala, no fundo, ele tá gostando, ele só que não quer admitir que ele tá gostando, entendeu? Eu achei fofinho, achei muito engraçado. Legal. E aí, basicamente, vai ter uma reviravolta, já no final da primeira parte da HQ, né? Ela meio que tem duas partes principais. Toda essa parte que a gente falou até agora. E aí, no meio, vai ter uma reviravolta. Algo relacionado ao processo de adoção dela. E aí é quando a HQ pega um rumo completamente diferente. Isso, aí dá uma guinada, muda-se completamente. O Gabriel vai ter que ir pra... Ela tava leve e divertida até aqui, ela vai ficar um pouco mais pesada. Isso, aí o Gabriel vai ter que ir pro Peru pra entender certas coisas sobre a menina, Kinaya. E no começo, como ele não estava nem um pouco apegado à criança, não queria saber, essa parte da HQ já muda, já mostra que ele já está começando a se afeiçoar pela criança. Isso, tanto que ele vai até o Peru para entender, para pegar respostas do questionamento que vai aparecer. Exatamente. Inclusive, uma coisa interessante que a gente esqueceu de mencionar. Durante todo esse processo de adaptação, a gente não mencionou a adaptação da Kinaya, porque ela não fala francês. Então você vê que é toda essa adaptação da família, de tem uma criança nova, essa criança não é um bebê, ela não fala o seu idioma, e então assim, eles estão tentando se adaptar com tudo isso, dela se comunicar com eles se comunicarem com ela, e a dinâmica em si. A gente esqueceu de mencionar essa parte. Eu achei interessante também você acompanhar esse processo. E aí o interessante é que nessa viagem pro Peru, que o Gabriel vai atrás de respostas pela essa reviravolta que a gente não vai contar a princípio, ele acaba conhecendo um outro personagem também lá, que acho que é Marcos, se eu não me engano, né? Que também tem uma história, que também tem uma história muito tocante da filha dele. Que eu fiquei muito emocionada nessa HQ, todo o processo. A filha dele foi uma voluntária lá no Peru e ela acabou falecendo por conta desse desastre que teve lá. E a HQ também vai falar um pouco sobre luto também. Inclusive tem um dos amigos do Gabriel, né, os três GGs,
Um deles perdeu a filha também, e também ele Quando puxa a um pouco filha sobre faleceu, isso. eles estavam brigados por questão de dinheiro. De dinheiro, Dinheiro que ele emprestou e ela não motivo devolveu, um fútil negócio assim, cara. E ele tá refletindo muito sobre isso quando ele vê a Kinaya, que ele vê que o Gabriel tá um pouquinho resistente, mas ele meio que tenta fazer com que ele entenda que ele tem que curtir aquele momento, porque ele acabou brigando com a filha por um motivo bobo e isso faz muita falta pra ele. Então, assim, tipo, você vai ficar brigando com seu filho ou não dando atenção pra sua neta, aproveita, curte. Porque se Deus me livre eles se forem, você vai remoer isso pro resto da sua vida. Entende? Então, assim, a HQ fala disso em vários momentos, mesmo que não seja a história do personagem principal. Você vê as outras pessoas em volta falando sobre luto, sobre perda, sobre adaptação, sobre terceira idade, sobre adoção, sobre essa adaptação da menina com outro idioma. Então, assim, eu gostei muito da HQ, eu acho a leitura dela muito fluida. Muito fluida você, mesmo. quando vê, você já leu 10, 15, 20 páginas e você quer dormir, inclusive, não consegue dormir, porque você está lendo a HQ. Então, assim, eu gosto muito de coisas que têm esse ritmo, porque é natural. Às vezes tem histórias que elas são boas, mas a leitura é meio pesada e às vezes fica meio cansativo de ler. Por mais que a história seja boa... o roteiro não é maçante. O roteiro não é maçante. Os diálogos são muito naturais, assim, é bem fluido, como ela falou e tal. Eu gostei do velho turrão. É, muito legal. Tu vai se apegando ao personagem também do velho turrão e tal. Até ele reclamando, eu fui com a cara dele. Mas falando só um pouco ainda, sem spoiler, a arte do Monin, né? É Monan. Monan, isso, desculpa, Monin. Cara, é sensacional, cara. É muito linda. É muito linda a arte. A cor dele é linda, a cor é sensacional. Tipo, a luz dele eu achei maravilhosa. Casa perfeitamente com o roteiro do Zidro, assim, que é um roteiro sensível. Ele vai mostrando habilmente, assim, as expressões do personagem. Às vezes um pouco caricata, né? Tipo, mas... apesar do Monan ter um estilo de desenho diferente do Verões Felizes, que eu não sei o nome. O Verões Felizes é outro artista, é o Jordi Lafebre. Mas é o mesmo roteirista, né? O Zidron é do Verões Felizes daqui. Isso. Ou seja, eu acho que ele tem um estilozinho que ele gosta, porque eu achei parecido. Não é igual, não é o ponto de você olhar e achar que foi a mesma pessoa que desenhou. Mas eu acho que dá pra reconhecer uma semelhança. Eu acho que é um estilo que ele gosta. Acho que ele procura artistas que têm essa característica. Posso estar enganada, ele pode ter feito trabalho com pessoas que têm um traço completamente diferente. Mas eu percebi uma semelhança, eu achei legal. Eu até acho as cores do Verões Felizes mais bonitas. Mas como essa HQ também fala um pouco de luto, eu não sei se as cores também não ficaram tão vibrantes por causa disso. Tem um pouco tom pastel, apesar da capa, né? A capa é bem vibrante. Mas internamente eu não achei tanto. Mas não me incomodou, tá? É só uma observação aleatória. Enfim, gente, a parte sem spoiler é essa. Gostamos bastante da HQ. Ela, como a gente disse, é bem sensível. Roteiros fluidos. Tem uma reviravolta que te prende. Você quer saber entender o que aconteceu, por que rolou essa reviravolta. Isso. Você fica preso no roteiro dele, na arte. Você tem muita cena de respiro sem fala também. Então... Em resumo, ela é emocionante e ela vai mexer com esse lado família, luto e conexão que você faz com as pessoas ao longo da vida. Então isso é muito legal, é muito reflexivo. Agora a gente vai pra parte com spoilers, então a gente vai precisar entrar em mais detalhes para aprofundar mais a nossa opinião. Então se você já gostou de tudo que a gente já falou até agora, pode ir atrás dessa HQ, tem grande chance de você gostar, uma HQ sensível, com uma arte maravilhosa. Então, se você não se importa com spoiler, continue no vídeo agora. Se você quiser ler a HQ primeiro, lê e depois volta aqui pra conferir nossa parte com spoilers. Vambora. Então, vamos lá. Como que a história tá até esse momento, que foi mais ou menos o que a gente resumiu na parte sem spoiler? Adoção, todo mundo estava feliz, menos o Gabriel, porém a gente já viu uma adaptação dele, a gente já vê até esse momento ele se apegando à menina e ele começando a mudar essa conexão entre eles dois. Ela tá conseguindo criar isso de forma natural, ela também é uma criança, não tá forçando a barra, mas ele tá se adaptando. Então, o momento de virada da HQ vai ser quando vão organizar uma festa surpresa pro Gabriel. Ele tá fazendo 75 anos e fazem uma festa surpresa, porque ele é um velho turrão resmungão, então tem que ser surpresa, senão acho que ele nem aparece na festa. E nessa festa vão ter duas surpresas, né? A surpresa pra ele, que é aniversário, e vai ter um momento da festa em que bate a polícia na porta deles. E é quando eles vão descobrir que o processo de adoção da Kinaya não foi 100% legalizado, não estava 100% na lei. Só que quando a polícia bate na porta da casa dele, que chama pelo nome dele, na verdade, porque o nome dele e do filho é igual, né? Isso, ele acha sobrenome. Isso, ele acha que é com ele, chama pelo sobrenome. Aí o policial fala o nome completo, aí ele vê que é o filho dele, e o filho dele não tem resistência nenhuma. O filho dele se entrega pra polícia tipo assim, e vai com ele sem reclamar de nada. Tá bom, deu aí merda. Todo mundo fica tipo assim, mas como assim? Estão levando ele preso
e ele não tem resistência nenhuma. Tanto que o pai fica gritando, me diz que você não sabia sobre isso. Me diz que você não sabia sobre isso. Tipo assim, que teve um problema no processo de adoção, mas tipo assim, você não estava sabendo. E pela cara dele, ele estava sabendo. Isso. Ele Inclusive, a esposa vai junto com ele, inclusive, com a polícia também. Os dois. A polícia leva os dois, porque o processo... O problema que deu no processo era algo que, até onde a gente entendeu, os dois sabiam e os dois fingiram que não viram, tá? Não foi, eles não sequestraram a criança, não foi nada disso. Mas assim, eles adotaram a menina e eles perceberam que o processo não parecia estar 100% certo, eles fizeram vista grossa e levaram ela pra França assim mesmo. Só que é aquilo, né? Não dá pra fingir que você não sabe que algo é ilegal. Exatamente. Então, inclusive na HQ, antes, né? Tem determinados momentos que aparecem o filho dele olhando pra criança de uma forma esquisita. Ele conversa com a esposa, fala, pô, será que a gente fez a coisa certa? Só que você até então não sabe sobre o que eles estão falando. Assim, você acha que, por exemplo, nessa frase, será que a gente fez a coisa certa? Você se pergunta se eles não estão se arrependendo de ter adotado a criança, porque dá trabalho uma criança, né, gente? Isso. E às vezes as pessoas não têm noção do trabalho que uma criança dá até ter uma. Só que assim, depois que você tem uma, você vai ter que criar até... entendeu? Só que na verdade eles estavam falando sobre isso que eles fizeram, sobre o processo de adoção, exatamente. Eles adotaram ela, sabendo que tinha alguma coisa de errado no processo, mas não tentaram saber o porquê, ignoraram e seguiram a vida. Então o que a gente vai descobrir nesse processo? Porque aí vai ter uma passagem de tempo. A gente vai entender que passou-se um tempo e a gente vê o Gabriel indo pro Peru. Ele tá indo descobrir o que aconteceu. Ele quer respostas, entende? Porque ele tava criando uma conexão com a menina. Essa conexão foi tirada dele, então ele sentiu falta. Sem falar a decepção de entender que o filho fez algo ilegal. Porque aquilo, apesar dele não ter sido a pessoa, sei lá, que falsificou o documento da adoção, não parece que foi esse o crime dele, era algo que era nítido, que tinha algo de errado e ele fingiu que não viu. Então você está sendo conivente. Inclusive tem um momento no HQ que a menina fala que a mãe dela não tá morta. Isso, e a gente pensa que ela só não tá sabendo lidar com o fato de que a mãe fala, morreu. Pô, é uma criança, não tá entendendo muito bem o que aconteceu, então ela falou... quando a gente duvida das crianças, não tem que duvidar de criança. De criança ela fala. E ela tava falando, mesmo. Na verdade, a mãe dela realmente não estava morta. A mãe dela não estava morta. Entendeu? E aí quando a polícia prende o filho dele, ele leva a menina de volta pro Peru e ela volta pra família de fato dela, que é a família dela de sangue, que não estão mortos mesmo. E pra mim, um ponto da HQ também que eu achei positivo a HQ não vai ficar te explicando o que aconteceu de errado com a adoção, porque o foco não é esse. Não é uma HQ criminal. Não é uma HQ que quer te explicar tráfico de criança, não é isso. A HQ tá falando sobre... responsabilidade, porque o filho dele foi irresponsável e agora tá sofrendo as consequências disso, porque ele foi preso, ele assumiu a culpa sozinho pra livrar a esposa dele e tomou um pé na bunda. O cara ainda ficou ferrado, né? A esposa deixou ele sozinho, ele ficou preso, ela pediu o divórcio e voltou pro país dela. Pra Inglaterra. Voltou pra Inglaterra e largou ele sozinho na cadeia. A HQ lida com isso, com as consequências dos seus erros e com essa questão também do impacto que ela teve na vida do Gabriel, mesmo ele sem querer. Entende? Então ele vai até o Peru porque ele quer ver a Kinaya mais uma vez. Ele contratou um detetive particular para descobrir onde ela tá morando. E a gente só vê ele indo lá e a gente também fica, tipo assim, o que ele quer descobrir, gente? Ela tá com a família dela, a princípio ela tá feliz. Você percebe na HQ que nem ele sabe muito bem o que ele quer. Ele quer ver ela mais uma vez. Ele se apegou à menina, entendeu? No coração dele, ele é neta dele, entende? E a gente vai descobrir que ele foi lá só levar uma bicicleta pra ela, uma bicicleta que a gente vê ele montando com ela. Essa conexão que você cria com a criança, até sem você querer, entende? Ela chamava ele de Achashi, eu acho, né? Que significa avô na língua dela lá. Tem uma cena bonita, inclusive, quando a polícia tá levando ela, que quando eles carregam, ela grita Achashi. E até esse momento, a gente via a dificuldade que ela estava dando com o francês, porque era um idioma que ela não conhecia. Então, ocasionalmente, ela devia falar alguma palavra no idioma dela. Só que a gente não vê ninguém se interessando em saber o que é. A gente vê todo mundo se esforçando em ensinar francês pra ela. E quando ela grita Achashi, que a polícia leva, porque ela grita olhando pra ele isso, e que a polícia leva, ele vai pra internet e descobre o que é isso. E ele descobre que a tradução é avô. É muito bonitinho, inclusive. Ai, tô quase chorando, gente. Enfim, que ele criou essa conexão com ela ao ponto de se preocupar com isso. Pra mim foi um detalhe tão bonitinho que eu pensei muito nisso. Falei, cara, ninguém se interessou em traduzir o que ela tá falando. Se interessou, a HQ não mostrou porque não era o foco. Mas quando ela fala isso, é tipo assim, ela não tá mais ali. Ele quer saber o que ela queria falar pra ele, entendeu? E ela só tava chamando ele e reconhecendo ele como alguém da família, sabe? Exatamente. E aí também o interessante da HQ, cara, que o Zidro, pra mim, é genial, porque o Gabriel vai pro Peru atrás de respostas, nem ele mesmo, como ela disse, nem ele mesmo sabe o que ele tá procurando, ele quer, na verdade, rever a garota porque ele se apegou a ela, e só que, tipo... Ela tá feliz com a família dela, é a família dela. Ele monta uma fantasia na cabeça dele de, tipo assim, cara... O que ele achava que ia acontecer? O que ele achava que ia acontecer? Ele chega lá,
ele não, a princípio não encontra a garota não estava em casa, ele encontra o avô dela de fato, de sangue, e o avô dela começa a conversar um pouco com ele, e aí a garota chega gritando, inclusive, Achache. Só que ela tá falando do avô dela de verdade. Ela nem tinha visto ele ainda, aí ela vê e tal, fala com ele rapidinho, mas, tipo, tu vê que a garota tá feliz lá, entendeu? Não necessariamente ela quer voltar pra família francesa. De repente, se fosse um roteiro meio clichê hollywoodiano, ia fazer que ela ia ficar chorando com ele, ia querer voltar pra França, e não nada disso que acontece. Ela tá feliz de vê-lo, mas assim, ela também é uma criança tão pequena, gente, que ela não tem nem esse discernimento, entendeu? Ela tá feliz porque ela voltou pra família dela e tá feliz porque ela viu uma pessoa que cuidou bem dela, entendeu? E ponto. Exatamente. Entende? Ele entrega a bicicleta pra ela, que era uma conexão deles dois. Isso, ela faz um desenhozinho muito bonitinho pra ele. Muito fofo. Entrega pra ele e tal. É tipo, meio que a despedida ali deles, né? E pra você ver, né, esse desenho pra mim também é importante, porque quando ela tá na França com eles, um dos momentos de conexão que a gente vê dele com ela, quando você vê que ele tá começando a aceitar ela no coração dele, é quando eles passam em frente a um açougue e a gente falou que ele trabalhou muito a vida toda, então ele não teve nem muito tempo de criar os filhos, quem criou foi mais a mãe. E ele trabalhava como açougueiro, ele era dono desse açougue. E só que ele, depois que ficou mais velho, o filho não quis continuar no negócio, nem a filha, que ele tem uma filha também, a gente não comentou. Nenhum dos dois filhos dele quiseram continuar o negócio, então ele vendeu, porque ele não tinha mais saúde, né, pra continuar tomando conta. Então é uma coisa que ele sente falta, era algo que ele gostava de fazer. Então quando eles passam em frente, ele fala pra ela, eu vou te mostrar onde eu trabalhei. Então assim, aquele momento foi tão sentimental pra ele, que ela gravou, ela é uma criança, ela tem 36 anos? Acho que 4, 5 anos. 4, 5 anos, ela é muito pequenininha. Então, assim, aquele momento ela conseguiu entender no subconsciente dela, sei lá, ela conseguiu entender que aquele momento era importante do açougue, como ele tava feliz mostrando pra ela como que fazia as coisas e tudo mais. Tem uma brincadeira com os clientes que estão lá na hora, e o desenho que ela faz é ela e ele no açougue. Tipo, aquele momento marcou ela, assim como marcou ele. E é um momento na HQ que a gente vê ele começando a aceitar ela. Então, do jeito dele, entende? O que ele mostrou um açougue pra uma criança de 4 anos que tá cagando pro açougue, entendeu? E aí, depois disso, cara, passa esse momento deles juntos, ele vai no Peru, entrega a bicicleta pra ela entrega o desenho pra ele, eles se abraçam, tá tudo certo, e acabou, entendeu? Acabou. Ela tá com a família dela e, tipo, ele fica sem saber o que fazer. Sem propósito, porque o propósito dele era encontrar com ela e ter uma resposta, mas nem ele sabe qual era a pergunta. E aí, ele, tipo, quer voltar pra França, tipo, ele não tem mais o que fazer no Peru, ele ainda tem mais alguns dias lá pra poder ficar. Ele quer voltar pra casa. Ele quer antecipar a passagem. Quer antecipar a passagem. Ele não consegue antecipar essa passagem. Porque tá em baixa temporada. Então a menina do aeroporto explica pra ele que todos os voos que tem pra França nos próximos dias estão fechados certinho, não tem vaga. Então o próximo voo que teria uma vaga em um mês, se eu não me engano, é um tempo longo que ele teria que ficar lá. Acho que uns 15 dias, então, que ele teria que ficar lá mais. Justamente porque tá em baixa temporada, então não tem voo o tempo inteiro. E aí que ele conhece um outro personagem, que acho que é o Marco, o nome dele, se eu não me engano. Aí a gente vai ter contato com a história do Marco. A filha dele estava no Peru trabalhando como voluntária quando aconteceu o terremoto. Então ela foi uma das vítimas do terremoto. Só que a gente mencionou que foram muitas vítimas, milhares de pessoas morreram. Então ele tá aguardando o processo de identificação do corpo pelo DNA. Só que assim, são muitas pessoas, então é um processo longo. E ele tá aguardando porque ele quer repatriar o corpo dela, ele quer levar de volta pra Bélgica pra enterrar lá. E ele tem que esperar, não tem muito o que fazer, entendeu? Exatamente. Tá todo dia esperando alguma notícia. Nesse meio tempo ele tá seguindo a vida dele. Só que ele é uma pessoa que a filha foi a segunda tragédia na vida dele. A esposa dele faleceu há muito tempo. A esposa já tinha muitos anos, ele tava criando a filha sozinho. E aí agora, a esposa dele faleceu, acho que foi de AVC. AVC. Queria até falar assim, três letrinhas que arruinaram a minha vida. Arruinaram a minha vida. Isso. E aí depois ele criou a filha, e a filha quis ser voluntária, e morreu. Então assim, ele é uma pessoa, é aquela pessoa assim, gente, que tá... Cada borboleta que passa pra ele é lindo, porque o cara teve 2 tragédias na vida dele. Então assim, ele tá tentando ressignificar a vida dele e tentando sobreviver a cada dia, mas ele é aquela pessoa que tá ficando mais alegre. Porque, como eu falei, tudo é lindo. O interessante é que vai mostrar essa conexão que eles vão criar, e eles vão conversando, o Gabriel acaba decidindo ficar mais um tempo no Peru lá com o Marco, né? Inclusive ele fala que vai ficar mais pelo Marco do que por ele, que ele vê que o cara precisa de uma companhia, tá sozinho, ele se compadece com o lance da filha dele, e eles ficam juntos viajando pelo Peru mais um tempo. O Marco feliz com tudo e o Gabriel reclamando de tudo. É, normal. E aí ele mostra que o Marco pergunta sobre a vida do Gabriel, e o Gabriel meio que renega o filho dele. Ele fala, eu só tenho uma filha. Ele não fala nem sobre o filho, logo de cara. Ele fala que ele só tem uma filha. Isso. Aí você começa a entender, porque até então você tá vendo ele no Peru. A única cena que a gente tem fora ele no Peru é uma cena da filha dele,
visitando o irmão na cadeia. É quando a gente descobre que a esposa pediu o divórcio e tudo mais. E a gente descobre nessa cena também que o pai não foi visitar o filho ainda. E aí, nessa cena do Gabriel, a gente começa a entender que ele teve uma decepção muito grande com o filho dele, pelo filho dele ter cometido esse crime, tá? Porque, gente, no final das contas, foi um crime, tá? Isso. E é o que eu falei, ele não saber, quer dizer, saber de algo, desconfiar que uma coisa tá errada, você finge que não viu e seguir, é ser conivente. Então, deu merda pra ele também. Então, ele tá muito decepcionado com o filho. E acaba relegando o filho e tal. acaba renegando o filho. Só que aí, com o tempo, eles acabam voltando nesse assunto novamente. E aí ele fala do filho, fala, não, cara, eu menti pra você, eu tenho um filho sim. E aí conta a história pro Marco, o que aconteceu. É isso que eu ia falar. E eu acho que ele conta a história pro Marco porque ele quer falar da Kinaia. Ela vira uma conexão na vida dele, uma reconexão com todos os sentimentos dele que ele tinha, sei lá, esquecido e seguido a vida, entendeu? Ela acordou isso nele, entende? Então, quando ele resolve contar da Kinaia, ele conta do filho, pra explicar o que ele tá fazendo no Peru, e aí desabafa um pouco mais, a amizade deles também fica um pouco mais próxima. E ele acaba ficando mais tempo no Peru pela companhia. Isso. E aí que a história meio que vai fechar o ciclo, porque aí ele finalmente vai entender que o filho que ele nunca deu carinho direito, não deu atenção por conta da vida que foi seguindo, ele falou, cara, eu precisei me distanciar de onde eu tava pra entender que, na verdade, eu preciso dar atenção pro meu filho que tá lá na França. Ele foi procurar uma criança no Peru e ele entendeu que a criança que precisa dele estava na França o tempo todo. Exatamente. E aí, pô, cara, brilhantemente o Isidro faz fecha esse ciclo. É lindo. E o Gabriel volta pra França no aniversário do filho dele. E aí ele mostra no HQ que eles têm uma conexão com a época do açougue, que o Gabriel fazia um sanduíche pra ele. Ele conta essa história pro Marco, que ele conta pro Marco como ele não criou muitos filhos. Ele acha que ele falhou como pai, porque ele trabalhava muito e tudo mais. E ele conta uma passagem ou outra. Aí ele conta que ele fazia um sanduíche que tinha uma carne lá, tipo uma carne assada, eu acho, tinha picles no sanduíche. Eu sei que o rolê da história é o picles, que ele fala, eu colocava um picles inteiro cortado pela metade, assim, mas ele inteiro, no sanduíche. E aí o Marco vira pra ele e fala, ninguém que é um pai ruim faria isso. Não consigo imaginar. Ele pergunta, será que eu fui um bom pai? Aí o Marco fala, cara, pelo que você tá me contando, nenhum pai ruim faria esse tipo de Daria coisa. Daria meio picles inteiro pro filho. Isso, tal. E aí, bonitinho. É quando você percebe o que ele tá querendo dizer. Aí deixa eu não chorar. Ele tá querendo... A HQ é tocante, gente, tá? A HQ é bem tocante, tá vendo aí? Pra mim foi. Ele tá querendo dizer que a gente demonstra amor de formas diferentes, entende? Foi a forma como ele demonstrou. Eu vou chorar muito, gente. É muito bonito, aí mostra o Gabriel voltando pra França, e o final da HQ é ele na prisão com o filho, comemorando o aniversário, com o sanduíche que ele fez desde pequeno pro filho. Mostrando a volta que ele tá tentando se reconectar com o filho mesmo depois de velho. Ou seja, mostrando que nunca é tarde pra você voltar a criar conexão, ou acertar alguma coisa na vida sua que ficou inacabada, assim, ou que não ficou... Inclusive, a gente não mencionou que antes dele voltar pra França, identificam o corpo da filha do Marco e ele decide não repatriar mais a filha, porque ele entende que a filha escolheu estar no Peru pra fazer uma coisa boa pelas outras pessoas. Então ele acha que ela merece continuar ali. Nossa, tá bem emocionado mesmo. Calma. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado das nossas opiniões aí da HQ. É uma HQ que realmente mexeu muito com a gente, de verdade. Vocês perceberam aqui, né? Eu também, quando terminei de ler, confesso que, tipo, deu uma lacrimejada muito boa, assim. É muito difícil chorar lendo HQ. Eu li HQ há muitos anos, cara. Muito difícil alguma HQ me fazer chorar, assim. Mas essa foi uma delas. É isso. Espero que vocês gostem. Se ficarem interessados, vão atrás da HQ. Não esqueça de deixar o like aí pra gente mais uma vez. E até o próximo vídeo. Um abraço.